Muita gente morre antes do que devia, deixa de fazer uma série de coisas. E a sociedade investe nessa vida e a pessoa está tirando essa vida fora, está tirando fora recursos que o Estado investe. E isso a gente também tem que se conscientizar disso. Isso eu acho que a lei ajudou a conscientizar do valor da vida. Exato, a nossa conversa aqui está ótima, mas eu vou ter que parar para um breve intervalo e a gente já volta. Mas Porto Alegre em Debate, hoje comemorando os 5 anos da lei antifumo em Porto Alegre. Tem muitos motivos para você ser feliz sem drogas. Pacto, Programa de Auxílio Comunitário Toxicômano de Porto Alegre. Brasil sem grades. É Brasil de paz de verdade. Prepare-se para ver imagens chocantes e de forte impacto emocional. Mas, por favor, não tire os seus filhos da sala. As crianças e os adolescentes são as maiores vítimas do crack. É uma droga tão devastadora que pode viciar logo na primeira vez e provocar as piores consequências. Dor, prostituição, roubos e assassinatos são algumas delas. Não feche os olhos para esta realidade. Crack, nem pensar. Estamos de volta com Porto Alegre em Debate. O assunto de hoje é a lei antifumo, que já faz 5 anos de aplicação aqui em Porto Alegre, que é de autoria do vereador Nedel. E a gente conversava aqui antes sobre esse processo mundial, né, de erradicação do fumo com a Convenção Quadro. E a sua lei foi aprovada um ano depois de que o Brasil entrou como assinante da Convenção Quadro. Não, acho que foi antes, né? A Convenção Quadro o Brasil entrou em 2006. Final de 2006. Convenção Quadro internacionalmente em 2005. O Brasil entrou em 2006, a lei aprovada em 2007. Foi meio junto, né? Como é que o senhor sente, assim, sendo um dos pioneiros nessa discussão aqui no Rio Grande do Sul? Pois assim, efetivamente, a ideia dessa lei não é exatamente minha. Eu tenho um conselho estratégico que me orienta. E essa lei a ideia foi trazida pelo meu conselheiro Celso Lenen, que ficou em cima e tal, não, vamos lá fazer essa lei, é importante e tal. E aí então a gente fez esse diálogo, fez essa conversa, e eu também fiquei um bom tempo assim, elaborando a lei, com um pouco de receio de agredir a sociedade, mas a lei foi feita, os vereadores assim concordaram, aprovaram. Praticamente ela foi aprovada por unanimidade. Não houve contrário, mesmo os fumantes votaram a favor. Então eu acho importante que a gente colabore para essa conscientização, para esse diálogo com a sociedade, demonstrando a importância de se evitar uma doença, de valorizar a vida
Isso eu achei extremamente importante. E aí, mundialmente, hoje acontecem essas, vamos chamar de proibições. Em Nova York já não se pode fumar em praças, em certas vias, né, externamente. Veja, nós ainda temos algumas dificuldades assim nas escolas. Os alunos continuam fumando no pátio. Lá na PUC já não pode fumar, é um ambiente livre de tabaco em todo o setor, né? Embora os alunos nem sempre cumprem, né? Mas acho que é um início de um movimento mundial em prol da saúde e em prol da vida. Durante o intervalo a gente falava aqui que os fumantes já se sentem um pouco constrangidos às vezes, né? Eu queria dizer uma coisa, Poliana, Néder e do Dr. Carlos. Eu já falei, todos nós já falamos aqui da conscientização, né? E o cidadão é responsável pelos seus atos. A lei, ela remete, né, para cobrar, caso num recinto fechado alguém esteja fumando, o empresário é que paga a multa. Na verdade, tinha que ser o cidadão. Quando começar a punir o cidadão, de ele atravessar fora da faixa, de ele fumar, que onde o lugar não deve fumar, ele vai sentir na carne a multa. Punindo o outro, no meu caso, o empresário, me deixa numa situação que eu não tenho o poder de polícia para dizer, pare de fumar. Ele diz, não vou apagar o cigarro, chama a brigada. Então, essa conscientização, além da conscientização, é de que punir o cidadão, aquele que não obedece à lei, o não cumprimento da lei. O senhor acha que existe eu tenho espaço? uma posição um pouquinho diferente sobre o que o senhor falou agora. Porque, bem, o responsável pelo estabelecimento fechado é o dono do estabelecimento. Né? Quer dizer, lá na rua, na faixa, né, o responsável é a prefeitura, teoricamente, né? Mas a prefeitura é uma coisa grande. Né? Agora, no seu estabelecimento, quem pode ajudar as políticas é o senhor mesmo. Mas não tem poder de polícia, doutor? Não, mas não é isso. Se o cidadão lhe diz, o cliente diz, não vou apagar o cigarro, vai fazer com que eu chame o que? Mostre para ele a lei, exatamente, mostre o cartaz, exatamente. E ele diz para mim, eu aí chamo a brigada. O senhor acha que um empresário, com a casa lotada, com 100 pessoas jantando, sim, eu vou chamar a brigada para criar um tumulto dentro da minha casa? Não, veja bem, meu investimento... esse cidadão ele está perturbando todo um conjunto. Eu né? sei, está perturbando. Só que cidadão eu posso chamar para retirar esse profissional. Eu posso chamar, mas ele tem que ser penalizado. Porque ele está transcrito. Não, isso eu não discordo, eu não discordo. Eu acho o seguinte, que o responsável pelo seu estabelecimento é o senhor mesmo. Quem estabelece as suas normas, o senhor lá não vai deixar ninguém dizer nome feio alto, ninguém fazer um discurso. Eu compro a ordem, eu boto lá que aquele recinto não pode fumar. Está escrito proibido ali, ele disse que não gosta da palavra. Né? Não, proibido naquele local. Não, naquele local, evidentemente. Está certo. Eu não falo proibir, proibir porque eu tenho 10 clientes, um fuma, eu tenho que buscar alternativa para ele. Agora, naquele outro lugar que eu vou preservar os 9, aqui não pode fumar. Mas eu tenho, como comerciante, como empresário, eu tenho que buscar uma alternativa. Pode ser que daqui mais alguns anos, aquela área que eu destinei para os fumantes dentro da lei, ele se inocua. Seja mais usada, claro. Mas eu não tenho dúvida assim, que quem tem que cuidar do seu estabelecimento é o dono do estabelecimento. Quer dizer, ali ele tem que manter limpo, ele tem que manter em condições, isso é verdade. Ele tem que manter os funcionários dele atendendo corretamente os clientes, né? E ele tem que também fazer com que os clientes sigam certas normas. Quer dizer, o cliente não pode afrontar um ao outro ali, não pode assim criar uma Essa relação é complicada, o senhor sabe disso. Sim, mas bem, se um cliente fumar, ele não está perturbando só a lei, ele está perturbando os outros. Os demais, eu sei disso, claro. Eu sei perfeitamente disso, mas por causa disso que eu quero que punha ele. Ele tem que ser punido. Forte. O senhor acha que existe espaço para ele saber, porque senão ele fica impune na história toda. Para ele, no fim, para ele vai achar que o empresário é não multado, ele vai fazer uma outra casa. Amanhã ele faz no outro estabelecimento. Assim ele vai indo. Pois é, mas assim, o senhor não tem jeito de que, se o senhor for multado, colocar na conta dele para ele pagar essa multa? Não dá? Mas entende? O senhor advertiu, mostrou a lei, mostrou o cartaz
e a pessoa descumpriu tudo isso, então só pode cobrar a multa dele. Isso é raro que eu estou dizendo, essa regra é raro, é raro sei, agora, é raro. Mas é injusta punir o empresário. Ela é rara, porque o empresário faz a parte dele. Qual é a parte? Ambientes fechados, está dentro da lei, não pode fumar ali. Bota fixa, cartaz, orienta o cliente, conscientiza o cliente. Só que se o cliente está de mal com o mundo, ele vai sabe uma coisa, vou fumar aí agora. Está perturbando os outros, é verdade. Só que é o seguinte, no final ele sai ileso. Mas, de fato, existe uma diferença de comportamento da legislação, né? A gente falava dos Estados Unidos, em que muitos estados existe multa para quem atravessa fora da faixa, existe multa para quem bebe na rua. Existe, como legislador, você acha que existe essa... Estamos caminhando para lá, doutor. Pois é, mas num país onde a educação não é a primeira conquista, né? Porque nós, tristemente, a nossa educação... Tem tempo de maturação, as coisas têm um tempo de... É uma transição. A gente tem que ter cautela nessas transições, de inventar muitas leis que daqui a pouco a gente pode não cumprir. Mas justamente tem dificuldade em não cumprir. Estamos fazendo... Então, assim, isso a gente tem que ir acompanhando e indo examinando se há cumprimento. Volto a falar. A história tá muito impune o cidadão. O cidadão, ele bebe demais, não quer fazer o bafômetro, ele entra num lugar que não pode fumar, ele entra. E aí, as habilidades do professor... Isso é raro. Mas aí são exceções. Mas claro, aí o comerciante vai lá, conversa com ele, se ele inventadio e que não vai pagar, ele não paga mesmo. Não acontece nada com ele. Não, tem que acontecer. Não é bem assim, não é bem ele assim. Tem que acontecer, porque ele tem que atravessar na faixa de segurança. Porque eu então, motorista, eu tenho que parar na faixa para ele passar. O senhor sabe por que existe lei, né? A lei, na verdade, não precisaria existir lei. Se a consciência de cidadania fosse 100%, né? Para que lei? As pessoas teriam a lei na sua própria consciência, né? Claro. O que acontece é o seguinte, existem, claro, pessoas que a gente sabe que são doentes sociais, sim, até psicopatas, né? Sim, claro. Existem pessoas que chegam às vezes a um máximo da sua doença social. E essas pessoas, na verdade, assim, para essas, às vezes, nem resolve muito ter lei, porque elas descumprem sistematicamente. Desculpa porque então, não há o cumprimento dela. Claro, né? claro. Ele Então, sabe que não vai ter eficácia, que ele não vai acontecer com ele. Pensa assim, pensa, né? Pensa. Porque, na verdade, assim, eu acho que todo e qualquer cidadão, de certa forma, é um fiscal, né? Eu quando vou num restaurante, ou quando ia, agora não acontece mais, né? E via alguém fumando, eu logo chamava o proprietário, o garçom, e perguntava, nesse restaurante é permitido fumar? Não, então o senhor tem que ver aquela pessoa lá que está descumprindo essa sua norma, né? Então, assim, na verdade, assim, eu sou um fiscal. De certa forma. Qualquer cidadão é um fiscal. Claro que eu não vou aplicar a coisa direto numa pessoa, porque até no ambiente que eu estou tem um responsável. Então, se até eu acho muito desagradável eu estar na casa de um outro, né, e reclamar diretamente para um infrator. Eu vou conversar com o proprietário, né, até para ver o que ele pensa. Porque se ele autorizou, bom, então, se ele autorizou, eu estou saindo, né? Claro, não é o local que eu vá pode ficar tranquilo, me sentir bem, né? Uma coisa é o seguinte, nenhum empresário isso aí também, que faz um investimento, tá? E faz um ponto, como a gente diz, né? A casa dele investe muito em equipamento e mídia para a casa dele, ele não quer correr risco, ele não quer estar com a espada na cabeça, pode ficar ciente disso, tá? Ele quer trabalhar na legalidade, ele quer ter clientes, ter movimento, enfim, ele quer recuperar o investimento dele, tá? E então o sindicato tem trabalhado, até tem um sistema PAS, que é Programa de Alimentação Segura, né, dentro dos estabelecimentos. A gente lida com alimentos, né, na manipulação, no armazenamento dos alimentos, na temperatura certa dos alimentos. O sindicato tem trabalhado muito nisso, né. Não acredito, sinceramente, claro, toda regra tem uma exceção, de que um empresário que tem um ambiente fechado, tem um restaurante que já faz parte da paisagem de Porto Alegre, queira correr o risco e deixar uma pessoa fumando para perturbar os demais. Natural que não.
ele tem cartaz, ele vai lá conversar. Só que de vez em quando a gente se envolve com a situação de um cliente, entre aspas, transgressor. Mas é disso que eu volto a dizer. Nós temos que começar a pensar em termos assim. O cidadão tem que ser responsável pelos seus atos. Eu até quero voltar à história do fumo. Eu tenho dito e quero aproveitar agora para dizer o seguinte: nós, jovens, o senhor falou, com 30 anos a gente se acha invencível. Quando a gente pensa em constituir uma família, ter um filho, ter uma esposa e ter filhos, tu tem uma responsabilidade com os teus. Então tu tem que começar a cuidar da tua saúde, para tu não acontecer precocemente, tu deixar mal os teus familiares. Isso vai para o cigarro, isso vai para o dirigir bêbado. Né? Tu deixa uma família toda para trás, filho pequeno, aí tu vê assim, ó, acidente tal, ficou filho de 7 anos, 12 anos, 15 anos. Então, essa constituição de família, de organização de família, é uma coisa que a gente, que a gente tem que trabalhar muito bem isso, da preservação da família. Né? E aí, por isso que eu falei da escola, dos meninos, e na escola se estão fumando, não pode fumar mesmo na escola. Porque isto vai levar, é ali naquela idade, com 14, 13, 12 anos, que ali já é o perigo, é o grande perigo. Pois é, eu quero aproveitar essa questão da responsabilidade do indivíduo, né, para perguntar para o senhor. De certa forma, a legislação já confinou o fumante ao fumódromo, né, um espaço reservado, específico para isso. E já existe discussão de uma lei que proíba o próprio fumódromo, né? Existe essa passagem de responsabilidade para o indivíduo na legislação? Sim, a lei federal, ela permite o fumódromo. Portanto, a lei municipal, que é uma lei menor, ela tem que respeitar a lei federal. E o fumódromo, o fumódromo é considerado aquele lugar fechado, né, onde é permitido fumar, desde que esteja vedado, não tenha ligação direto com o outro ambiente e que tenha ventilação adequada. Essa ventilação adequada, ela deveria ter uma regulamentação por parte da Anvisa, e eu não sei se essa regulamentação já saiu, mas na verdade, para retirar todas as 4.200 substâncias tóxicas que o cigarro tem, e dessas 80 confirmadas que são cancerígenas, né, ela precisa ter uma ventilação tão forte, uma exaustão também tão forte, que praticamente torna inviável o investimento no fumódromo. Então, aqui em Porto Alegre, é raro o local que tenha fumódromo, porque é um investimento quase impossível de ter a sustentabilidade. Então, existe uma lei tramitando no Senado que acaba com o fumódromo. E essa lei está tramitando lá desde 2008 e não anda. É uma lei do senador Tião Viana, que realmente... Que é senador, agora é governador. Né? Agora é governador, né? Então aí vai ficar sem dono lá no Senado. Outros senadores assumiram, né? Tomara. É que a respeito disso, eu participei recentemente em Brasília de uma sessão no Senado, né? E que realmente assim estão tentando levar novamente essa lei para votação. Mas as forças contrárias são tão grandes, né, que 2008, são 3 anos. Né, uma coisa simples, até simplória. Né, a Organização Mundial da Saúde já provou que fumódromo não é seguro. Dentro do fumódromo, como o vereador já disse, ali o prestador de serviço, o garçom, o acompanhante do fumante, que às vezes é até uma criança, né, que possa estar ali, não tem proteção nenhuma. Então o fumódromo é uma falácia, ele é uma ficção. Quer dizer, o fumódromo, se o ambiente é fechado, ali a fumaça está existindo e todos estão respirando ela. Então, na verdade, assim, fumar só na rua em ambiente aberto, e assim mesmo onde não haja aglomeração.
Até eu digo para o telespectador o seguinte: se você sentiu o cheiro de cigarro, é porque você já está recebendo alguma coisa que mas vem, a lei municipal contempla dessa poluição. Contempla, sacada, varanda abertos. aberto, sem nenhum problema. Sobre o fumódromo, é que a quantidade hoje de gente que fuma é muito pouco, não vale investimento Não do vale empresário, investimento. não. Então as casas que têm a alternativa, né, da varanda, Claro. do pátio, ela tem disponibilizado E o isso, fumante, quando vai no restaurante, pode ficar 1h30, 2 horas sem fumar perfeitamente, né? Eu acho que até a maioria fica sem fumar. Por que uma pessoa vai saborear um prato que o senhor sabe preparar? Imagina, o Leolendo, eu acho que o senhor é uma pessoa que prepara bons pratos, né? Por que ele vai deteriorar o paladar dele com o cheiro de cigarro? Minha nossa! Cigarro, Quer dizer, ele tem que estar lá com o paladar acurado para sentir o sabor da comida, né? O aroma da taça de vinho, enfim, o prazer da comida. Então, assim, uma pessoa que vai no restaurante, por favor, ela não pode misturar fumaça de cigarro com a alimentação. A lei municipal e a estadual contempla, harmoniza isso dentro da nossa Ela tem que área. obedecer à lei federal. A única é sobre a penalidade, né, que é o Ministério Digital. Mas ela é uma fase de transição que eu volto a falar. Hoje a quantidade de gente que fuma é muito pouco. Né? Tu não vê até pela rua. Antigamente pela rua tu via gente fumando, hoje pouca gente vê gente fumando. Alguns ainda estão fumando. Mas, existe Poliana, uma mudança de postura já na sociedade, né? Eu queria, já estamos chegando quase no final Exato. do programa, eu queria, depois de 5 anos da lei, eu quero agradecer justamente essas duas pessoas que aqui estão. O De Jesus é o presidente do Sindicato da Hotelaria e da Gastronomia, que nos ajudou muito na implantação dessa lei, na divulgação, na conscientização dos seus associados. Foi muito importante. Olha, quero aqui agradecer esse trabalho. E ao doutor Luiz Carlos, que realmente é o ícone da luta contra o tabagismo, que defende a saúde, que defende a vida. É um trabalho, ele participou da elaboração dessa lei desde o início e depois acompanhou pedindo fiscalização, fizemos ações pessoais em vários locais. Sim. E ele acompanhava junto, conscientizando. Olha, foi um caminho muito bonito e agora estão aí os resultados. Praticamente 2 ou 3 multas por ano é colocado. E em quantos estabelecimentos só na sua área tem? Bom, o Sindicato de Hotelaria e Gastronomia, qual eu represento, é Porto Alegre, região metropolitana. Nós temos 6.300 estabelecimentos comerciais. Realmente, como o vereador já adiantou, a gente está se encaminhando para o final do programa. E como ele já fez suas considerações finais, seus agradecimentos, vou pedir que os convidados também o façam. O senhor pode aproveitar rapidamente o doutor fazer Carlos, fechamento. Já que já está depois de volta para cá. Eu acho que primeiro os mais jovens, né? Bom, na verdade, assim, eu acho que a saúde é o que todos querem, né? Claro. Todos nós queremos mais saúde, queremos viver bem, né? Queremos... a gente não, sabe que um dia vai morrer, isso é o destino do ser humano, né? Até eu acho que é um ciclo biológico inexorável e até eu diria tem que ser assim, né? Tem que ser assim. A nossa vida tem que ter um início, um meio e um fim. E eu acho que nesse percurso nós temos que curtir bem, temos que fazer coisas boas, né? Quer dizer, tentar curtir da melhor maneira possível a nossa vida. Não prejudicando o nosso corpo, não prejudicando outras pessoas, né? Vivendo bem e de forma saudável. E a gente sabe que certas coisas que existem no paralelo da nossa vida, né? Ou até na nossa frente, oferecem riscos, né? E esses riscos nós temos que ter uma certa clareza sobre o que risco eu estou correndo quando estou assumindo certas atitudes ou fazendo certas coisas, né? E certamente fumar só traz risco, não traz mais nada de bom, né? Então eu peço assim que as pessoas tenham mais consciência, né? Não raciocinem que nem até eu raciocinava há 40 ou 50 anos, quando não se sabia o que se sabe hoje. Atualizem
o seu conhecimento, atualizem a sua vida dizendo um não ao cigarro. Um não. Né? E não é só dentro do restaurante, não é só... É um não na sua vida. Na sua vida. E para isso as pessoas têm que refletir muito, muito bem. Né? Eu acho que viver é para viver bem. E hoje, doutor, quem quer parar de fumar tem opções múltiplas, né? Tem médicos, tem clínicas, tem produtos que ajudam a parar de fumar. Mas a vontade é sempre do fumante. Melhor então aproveitar a vida com boa comida, sem cigarro. Eu vou pegar o link do Dr. Luiz Carlos. O importante de tudo é a vida, né? A gente sabe que o cigarro faz mal, a bebida exageradamente faz mal, a gente sabe disso, né? Uns mais rápido, outros menos rápido, né? No caso do cigarro. Quero dizer para o vereador Nédel e para o Dr. Luiz Carlos de que todas as campanhas de conscientização, o sindicato é parceiro para isso. Quero dizer também que a lei hoje, tanto municipal como estadual, está dentro desta fase de transição que nós estamos vivendo, né? Claro que o objetivo nosso é que as pessoas não fumem, né? Mas eu como empresário, eu realmente não posso fazer discriminação ao meu cliente, então eu oportunizo essa área aberta, arejada para ele, né? Que são poucos, né? E agradecer, Juliana, a oportunidade e deixar um abraço para meus colegas de categoria aqui. Tá ótimo, a gente pode ver então que a discussão é longa, ainda temos um caminho longo a trilhar, né, nessa luta anti-fumo, mas eu gostaria de agradecer a presença de vocês, também agradecer a sua audiência e nós nos encontramos no próximo programa Porto Alegre em Debate, termina aqui.